Tem muita gente que tem vergonha de entrar numa igreja ou de assumir que no fundo tem dúvida se Deus existe ou não. E eu amo quando eu ouço isso de alguém, porque eu sei que essa pergunta é extremamente necessária, sobre a existência de Deus, sobre quem é Ele. Então, se esse é o teu caso, mas eu vou ouvir falar sobre uma coisa que eu nem sei se eu acredito nela ou não, eu queria te convidar a parar para pensar no que a gente vai falar aqui nessa noite, porque isso tem tudo a ver com a nossa vida, isso tem tudo a ver com a nossa igreja. Se a gente não entende isso, se a gente não entende o que é missão, e se a gente não entende que missão é uma prioridade na nossa igreja, se a gente não entende que isso é vital para a gente continuar vivendo, porque senão a gente vai fazer tudo menos o que a gente tem que fazer, a gente começa a pregar. Eu poderia pregar sobre autoajuda, poderia pregar sobre temas que são interessantes, polêmicos, poderia agora, às vésperas de uma eleição, pregar sobre política, mas isso não é o principal. O principal é algo que se chama, e é engraçado, essa palavra que eu vou falar é tão comum, mas às vezes a gente não tem tanta noção sobre o que é, e hoje é o que a gente vai falar sobre isso. O principal é o Evangelho. O principal de tudo na tua vida, na minha vida, não é essa igreja, não é a igreja metodista, qualquer uma, não é o pastor Gustavo, não é a música. Aliás, hoje o louvor estava maneiro pra caramba, muito obrigado, galera, estava muito bom. Show de bola, pode aplaudir mesmo, se for para aplaudir, aplaudir, legal. Foi uma benção, foi muito maneiro. Eu gosto demais dessa música que a gente ensinou hoje, mas isso não é o principal. Cantar coisas legais, ter um vocal legal. O Beck estava show hoje, de verdade, estava maneiro. Não é o principal. O principal tem um nome, e esse nome é Evangelho. E falar sobre missão é falar sobre o Evangelho. E eu queria te convidar a parar para pensar nisso, porque assim, o que é? Eu vivi 6 anos da minha vida, agora, 6 últimos anos da minha vida, com uma palavrinha que para muitos crentes ela é comum, e aonde eu estava ela era uma aberração. Eu vivi como um missionário. Essa palavra missionário, o Gustavo agora é missionário, como se antes eu não fosse, e como se fosse alguma coisa que só algumas pessoas são. Isso que me fez ficar mais espantado ainda. Quando eu virei, entre aspas, missionário, as pessoas vinham falar comigo, não, porque agora ele é um missionário, ele vai pregar pra gente, vai pregar um missionário. E eu ficava assim, mas não era para todo mundo ter isso, né, no nosso coração de uma maneira tão clara, tão eficiente, tão prática? E engraçado que quando eu cheguei na Europa e morei lá, tudo que eu não podia usar era a palavra missionário. Tudo que eu não podia falar era que eu era um missionário. Porque se eu falasse que eu era um missionário, as pessoas iam olhar para mim e falar, mas isso é o quê? O que significa isso? Isso é alguma coisa das cruzadas lá, da igreja católica, que fez um mal danado? E aí saiu, e não gostavam dessa palavra. E aí ao mesmo tempo você vira um missionário profissional. Então, missões não tem nada a ver com algumas pessoas que botam o chapéu do Indiana Jones e vão lá para a selva. Também tem, mas não é isso, é muito mais do que isso. É vital para a nossa vida cristã. E falar sobre missões sem falar sobre o centro da missão não dá. Porque assim, quando a gente pensa nessa palavra missionário, vamos lá, quem foi o primeiro missionário? Quem foi o primeiro missionário da Bíblia? Jesus, antes de Jesus nascer em carne, de descer aqui, como a gente cantou hoje, veio na terra, a si mesmo se humilhou, antes dele aparecer na Bíblia, antes de João Batista, Moisés, antes de Moisés, Abraão, antes de Abraão, antes de Adão, só sobrou Deus. Mas é exatamente isso, gente. Olha só, eu queria ler um texto que não é o texto que a gente vai pregar hoje, mas para a gente entender o quão importante é isso. A gente está falando sobre uma série que fala sobre missões, e a gente fica, será que eu sou missionário? Então para eu ser missionário eu tenho que ir lá para, sei lá para onde? Eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo? Olha só, Gênesis, capítulo 3, diz, você nem precisa abrir, eu vou ler, porque a gente não vai usar esse texto essa noite. Lá,
Eu vou contar a historinha para você saber onde é que está esse texto. Adão e Eva, né, aquela historinha da maçã que nunca disse na Bíblia que era uma maçã, a gente fala que era. E aí eles foram lá, pegaram a maçã, que a gente disse que é uma maçã, e aí comeram, e aí eles se esconderam por causa do pecado. E no versículo 8 do capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: aonde estás? Aí a gente fala nessa historinha, eu não quero entrar no mérito, se você acredita ou não nessa historinha, eu só quero entrar no mérito de que, quando entrou o pecado, quando a gente fala que o missionário é aquele que vai atrás do pecador, o que Deus fez, se não olhar para um cara que vacilou, olhar para uma situação errada e falar: eu vou lá. E quem foi o primeiro missionário da Bíblia? Foi Deus. Ele foi o primeiro cara a chegar e falar: onde é que você está? Vem para cá que eu quero conversar com você. Então, se missão é tão grande, missão é tão precioso, que não é mérito de Jesus, de João Batista, de Moisés, de Abraão, de Adão. O próprio Deus é um Deus missionário. Mas eu queria que você entendesse isso de uma forma mais completa. E aí sim a gente vai ler o texto que eu queria ler essa noite. Eu queria convidar você a abrir essa Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, tem um texto lá no Novo Testamento, na parte mais nova da Bíblia. O Novo Testamento ele é dividido em livros e cartas. E a maioria dessas cartas foi escrita por um homem chamado Paulo. Se você conhece o testemunho de Paulo, Paulo foi um cara que detonava quem se dizia crente. Paulo foi um cara que não queria saber de crente. Paulo foi um cara que só falava mal, só queria matar os cristãos. E de repente Paulo vira ao contrário. E ele vira o maior crente de todos, o cara que vai pregar em tudo quanto é igreja. E ele escreve cartas para essas igrejas. E a gente vai ler o primeiro capítulo de uma das cartas que ele escreveu para Romanos. Está lá em Romanos. Romanos capítulo 1. E a gente vai ler 5 versículos. E eu não sei nem se vai dar tempo de falar sobre esses 5 versículos, porque é muita coisa. Mas se der, vai ser legal. Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Olha só o que diz a Bíblia. E a gente está falando sobre missões, não se esqueça disso. Paulo, eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, depois que você ler esse texto, que a gente vai acompanhar e vai fazer uma autópsia. Vai dissecar esse texto. Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as pessoas pelo seu nome. Olha só que interessante. Esses 5 versículos falam sobre a série desse mês, que é missões. A gente pega um cara que é Paulo, que foi um cara que começou a viver esse negócio de ele teve uma missão de Deus na vida dele tão forte, e era um cara que detonava quem era de Deus, era um cara que detonava os cristãos, e de repente tudo mudou, mas mudou por uma situação que é essa que a gente está lendo agora, e isso é a missão maior da nossa vida, é a missão maior da nossa igreja. Nós precisamos responder a uma pergunta, parece fácil: o que é o Evangelho? Dentro desse contexto de missão, de quem é essa missão, a pergunta dessa noite é: o que é o Evangelho? Nós somos evangélicos, e aí a gente ouve aí o pessoal falar sobre os evangélicos. Evangélico é tudo ladrão, não é isso que a gente ouve? Minha gerente do banco falando para mim: não bota na tua ficha que você é pastor, porque senão o teu crédito não vai ser aprovado. É isso que a gente ouve. E aí você fala, e você fica até com vergonha de dizer que é evangélico no meio de amigos, porque o estereótipo que foi criado, e muitas vezes com razão, é um estereótipo de lixo, com perdão da palavra. É um estereótipo de pessoas que são manipuláveis, que não são inteligentes, enfim.
E aí a pergunta que eu faço, porque olha só, se a gente está falando de missões, eu como pastor dessa igreja, a cada dia que passa, o meu coração arde mais para saber se a nossa igreja está caminhando numa direção certa. Em que direção é essa? Não é a direção que eu quero necessariamente, não é a minha vontade soberana do pastor Gustavo, não. É saber se a gente está caminhando na direção do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Falar sobre missões sem falar sobre o Evangelho não tem como. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Você já parou para responder essa pergunta para você? Porque se você se diz evangélico, para que você tem vindo na igreja? Para que serve a igreja? Para que a gente quer trazer gente para cá? Para que a gente quer convencer alguém de sentar aqui junto com a gente? Para que a gente acha que se a pessoa estiver aqui junto com a gente, ela vai ter bons momentos na vida dela? Só tem uma coisa que pode fazer com que essa pessoa viva algo profundo. Essa coisa tem um nome, esse nome é Evangelho. Então nós precisamos saber o que é o Evangelho. Porque a falta de entendimento sobre essa pergunta está criando igrejas complexadas. A gente está trazendo gente para as igrejas por diversos motivos, e aí como a pessoa chegou por outros motivos, que não o Evangelho, a gente vai ter que criar circunstâncias para segurar essas pessoas na igreja, com esses outros motivos, e não com o Evangelho. Com a boa música, com um ambiente agradável, com uma piadinha bem feita, com um pastor que fala legal. Só que isso não é o Evangelho. E aí a gente começa a ter problemas. E aí a gente começa a ver essas pessoas falando mal dos evangélicos. E a gente começa a entender por que ela está falando mal. Porque os evangélicos não estão vivendo o Evangelho. E a única missão que Deus deu, o primeiro missionário, que é Deus, deu para nós, foi de viver, transbordar e espalhar o Evangelho. Não a igreja metodista, não a igreja batista, não a Sara Nossa Terra, não a Renascer. O Evangelho não tem esses nomes. O Evangelho é muito maior do que esses nomes. E nós precisamos entender isso, gente. Porque o meu papel aqui, o meu maior sonho, não é chegar para a liderança da igreja metodista e falar: olha, a gente recebeu um e-mail essa semana da liderança da nossa igreja metodista, um e-mail de agradecimento. Eu fiquei muito feliz, eu confesso que eu fiquei muito feliz, por sinais, por pontos que estão acontecendo aqui na igreja, e que demonstram coisas boas, crescimento, parará, pererê. Mas sinceramente, é bom ouvir isso, claro que é bom, mas a minha maior preocupação é saber se nós entendemos e vivemos a missão que se chama Evangelho. E eu queria que a gente vivesse isso nessa noite. O que é o Evangelho? Paulo ele apresenta nesses 5 versículos o que é o Evangelho. Porque a má compreensão disso gera problemas sérios na nossa vida como evangélicos e nas igrejas que se dizem evangélicos. Então nós vamos devagarzinho. A primeira coisa que Paulo faz nessa carta, logo no início, é se apresentar. Olha como ele se apresenta. Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo. 2 coisas Paulo faz. Tá chovendo brinquedo aí, gente, da galeria. Então a gente não é um buraco no teto, é porque tem um bebê ali que acabou de jogar um brinquedo e eu vi. Eu tenho que falar. Enfim, foi mal aí. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu tenho que abrir um parênteses. É a filha do pastor, né? Hoje, o meu filho, que é filho do pastor, eu cheguei ali, eu estava resolvendo um problema na igreja, e meu filho estava fazendo tudo que não deve. Estava pulando para cá, para lá, subindo na janela, brigando com as pessoas. Vê lá, filho de pastor, que beleza. Aí a outra filha do pastor joga os negócios em cima da cabeça dos outros. Vocês têm que orar pelos filhos de pastor aí, vocês. Vamos voltar para cá agora, tá? Paulo chega e se apresenta e fala o seguinte: olha só, eu sou servo de Jesus, chamado para ser apóstolo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. A identidade de Paulo não é o que ele fazia. A sua missão é menor do que a sua identidade. Deus
quer te dar uma nova identidade, e o Evangelho gera uma nova identidade em você. Essa identidade transformou Paulo, que era um grande centurião, líder romano, em um servo de Jesus, como ele diz, chamado para ser apóstolo. O que você faz não tem nada a ver com quem você é. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala sobre missão. Porque às vezes a gente está se escondendo, ou se anulando, ou se aniquilando, ou se matando no que a gente faz e não em quem nós somos. Amém. Lá na França tem uma pergunta, 3 perguntas clássicas. Eu passei os 6 últimos anos lá e eu ouvi essa pergunta, era uma pergunta standard. Qual o seu nome? Da onde você vem? O que você faz da vida? Essas 3 perguntas, as pessoas achavam que iam dizer quem você é. Qual o seu nome? Da onde você vem? Porque sabendo o nome ele sabe mais ou menos quem é a pessoa. Da onde vem ele vai fazer o estereótipo da cidade que ela vem. E aí vai dizer, já sei mais ou menos como é que ele é, o sotaque que ele tem, as manias que ele tem. E o que você faz da vida vai dizer quem você é. É isso que eles acreditam. E é engraçado que eu estava voltando no avião agora vendo um filme chamado Vendedor de Passados. Um filme muito interessante, brasileiro, com Lázaro Ramos. E é um cara que na verdade se profissionalizou em escrever passados de pessoas que queriam apagar seus passados e construir uma história nova. Então essas 3 perguntas para essas pessoas não responderiam nada, porque elas apagaram tudo e construíram uma outra história. E a gente às vezes acha isso. Você quer ver? Quando um monte de gente entra em depressão, e quando não entende isso, quando o que elas fazem passa a ser quem elas são, quando elas se aposentam. Aposentadoria bota um monte de gente em depressão, sabia? Opa. Aposentadoria mata um monte de gente, porque a pessoa não entendeu que o que ela fazia não é quem ela é. Eu faço nesse momento, eu sirvo a Deus como pastor, mas pastor não sou quem eu sou. Não. Eu sou o Gustavo, filho da Dona Nira, que muitos de vocês conhecem, feliz por ser filho da Dona Nira, servo de Jesus Cristo, chamado, como diz Paulo, para ser pastor. Deus me deu uma missão de ser pastor. Essa missão não é mais importante do que nenhuma outra. Essa missão não é mais importante do que uma missão que Deus quer te dar e você nem conhece a Bíblia direito. Você está começando a querer vir numa igreja, nem sabe se Deus existe. E de repente Deus quer te dar uma missão. Agora, o dia que eu parar, entre aspas, de ser pastor, ou minha voz, sei lá, se eu tiver um problema e não puder mais pregar, isso vai anular quem eu sou? Se eu pensar assim, eu já sou um dos mais infelizes dos homens. E muitos de nós pensam assim, a gente confunde missão com quem nós somos. Mas o Evangelho fala em primeiro lugar de quem nós somos, antes mesmo de falar do que nós fazemos. Uma das coisas que eu escrevi para a liderança da igreja na nossa reunião de amanhã: o nosso maior alvo nesse lugar, nessa igreja, são pessoas e não projetos. Projetos são bons, mas anular pessoas por causa de projetos bem-sucedidos é um mal que a sociedade doente está fazendo e que nós não podemos fazer. Porque Deus ele não está querendo necessariamente priorizar o que você faz. A tua missão principal, falar de missões, antes de falar do que nós fazemos, é falar de quem nós somos. E Paulo ele chega e se apresenta: olha, eu sou servo de Jesus, eu sou chamado para ser apóstolo. É interessante como o título hoje conta. Você faz um currículo, né? Quem aí está nessa época de preparar currículo sabe. Você tem que escolher bem as palavras. Tem títulos que não vale a pena nem colocar. Tem títulos que tem que ser colocados em ênfase, porque aqueles títulos vão dizer para outros quem você é, e não tem nada disso. Tem um monte de engenheiro dirigindo Uber hoje, e não tem mal nenhum em ser engenheiro e mal nenhum em dirigir Uber, mas nenhum dos dois define quem a pessoa é. E se ao dirigir um Uber ele está frustrado e deprimido porque ele não é mais quem ele é, ele já perdeu a noção da missão de vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é tão sério. Quem você é muito mais importante do que o que você faz. Nós temos uma pessoa lá na França que se converteu há pouco tempo.
E Deus, assim, era uma mulher ateia, completamente avessa a Deus, com um passado completamente complicado, vários abortos, uma vida complicada, onde todo mundo poderia julgá-la, e ela não queria nem saber de Deus, igreja, nada disso. Mas aí o evangelho, que não é pastor, que não é igreja, que não é denominação, entrou no coração dela. Por isso a gente tem que saber o que é o evangelho. E ela se converteu, e a vida dela mudou. E Deus, assim, trabalhou a vida dela de uma forma louca. Ela era uma mulher, uma empresária muito bem sucedida, e ficou quase 2 anos desempregada, e não conseguia arrumar emprego, com um currículo maravilhoso. E aí agora eu encontrei com ela agora, e assim, é engraçado isso, porque nós pastores, nós somos humanos. É por isso que eu falo, a gente tem que entender o que é o evangelho, porque se a gente não conhecer o evangelho, a gente pode estar vivendo coisas maravilhosas aqui, mas está perdendo o principal. E por nós sermos humanos, nós ficamos preocupados. Será que ela vai sair da igreja porque está desempregada? Vai achar que Deus não é tão poderoso assim? Vai achar que Deus não é tão bom assim? A gente fica ali meio preocupado, e aí Deus vem e fala: você está se preocupando com isso? Se ela entendeu o que é o evangelho, quem ela é no evangelho, esquece isso. E aí, para minha alegria, ela chegou para mim agora, encontrei com ela semana passada, a gente almoçou junto, e ela falou: olha, eu arrumei um emprego. Eu falei: que coisa boa. Eu falei: não tem nada a ver com o que eu fazia, é quase um emprego de telemarketing. E eu não tenho nada contra telemarketing, é um emprego digno. Mas ela era uma mulher empresária, estava trabalhando como telemarketing de uma empresa. E ela falou para mim: eu estou tão feliz, porque Deus tem falado tantas coisas ao meu coração. Deus tem trabalhado tanto na minha vida. Deus tem transformado tanto quem eu sou. Esse evangelho é tão poderoso, que eu estou entendendo agora o que ele é. Eu falei: glória a Deus. Amém. O meu pastor auxiliar em Paris, ele também era ateu. Aliás, os ateus, eles me pedem, eu amo os ateus. Eu tenho tanto amigo ateu, eu gosto tanto deles. Ele também era ateu, queria ser surfista profissional, esse era o sonho dele. Começou a competir, começou a fazer várias coisas, e aí um dia ele conheceu o evangelho. Era engraçado ouvir a história de conversão dele, porque ele se converteu numa igreja Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus, como às vezes a gente faz aqui nas terças-feiras, tem os momentos de oração, e aí nas correntes de oração lá, tinha aquela oração assim. Ele se converteu no pior momento de vida dele. Ele é neto de um grande jogador de futebol. O cara jogou na seleção brasileira, dinheiro pra caramba, mas perdeu tudo, faliu, e perdeu filha, perdeu tudo, foi um arraso. E ele conheceu a vida top, filhinho de papai, neto de jogador de futebol, cheio da grana, morando na cobertura da barra, e conheceu o problemaço de vida, de ter luz cortada porque não conseguia pagar a conta. E foi nesse momento que ele se converteu. Só que ele se converteu ao evangelho, não aos blim-blins ou aos bijuterias que o evangelho traz de presente para nós. Isso é importante a gente entender, porque essa é a nossa missão. Aí ele se converteu nesse momento, tinha um apelo, e era assim, ele estava sentado na cadeira e contava, eu ria. Ele falou: cara, quando eu estava me convertendo, o pessoal falava assim: olha, quem tem problema na justiça, vem aqui no altar. Ele ia porque ele tinha, aí voltava. Olha, quem tem problema com a família de doença, vem aqui lá. Ele levantava de novo e vinha. Aí se ajoelhava, aí voltava, no mesmo culto. Aí depois falava assim: olha, quem tem problema com causa, sei lá de quê, com amor, vem. Aí ele falou: cara, eu já nem sentava mais, assim, eu já ficava esperando na fila, porque tudo que falavam, eu tinha. Eu estava desempregado, eu estava sem dinheiro, eu estava com problema na justiça, a minha mãe estava com dependência aqui, meu pai estava com AIDS, tudo. E foi nesse momento que eu me converti. E aí ele falou a coisa mais paradoxal que eu já ouvi na minha vida. Cara, e cada vez que eu me ajoelhava no altar, menos eu me preocupava com os problemas que eu estava vivendo, porque eu conheci o evangelho, que com ou sem esses problemas começou a transformar a minha vida. Alguns acabaram rapidamente, alguns demoraram para acabar, mas aquela experiência de vida mudou a minha vida. E essa é a nossa missão: em primeiro lugar, viver, e depois transbordar e espalhar esse evangelho, antes de fazer coisas por ele. Paulo se apresenta assim, você está vendo? A gente não sabe nem o versículo 1 ainda. Aí Paulo fala o seguinte: separado
chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Mesmo a igreja mais madura, mesmo o pastor e teólogo mais excelente, mais experiente, precisa sempre ser lembrado do que a gente acabou de ler. O Evangelho tem um dono. Esse dono não é a igreja metodista. Esse dono não é o pastor Gustavo. A natureza do Evangelho, ela diz que ele pertence a alguém, e esse alguém é Deus. O Evangelho de Deus. Ele pertence a Deus, ele tem origem em Deus, ele é a própria manifestação de Deus, e ele glorifica a Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é preso a uma igreja. O Evangelho não é preso a uma denominação. Tem pastor que tem medo de falar isso, e eu não posso ter medo de falar, não, porque se eu falar isso eu vou perder membro da minha igreja. Se eu começar a pensar assim, eu vou me tornar um pastor medíocre, porque eu vou estar pregando contra o Evangelho de Deus. Eu conheci uma pessoa no avião voltando para cá agora, e os poucos minutos que eu tive com ela, eu pude falar um pouco do Evangelho de Deus. Essa pessoa mora num lugar que não tem nem perto da nossa igreja. Você acha mesmo que se eu fosse pensar com aquela cabeça pequena, não, mas ela tem que ser membro da minha igreja metodista em Botafogo para conhecer o Evangelho, eu ia viver o Evangelho? Não. O Evangelho é muito maior do que isso. O Evangelho lota essa igreja e todas as que estiverem aqui perto, se a gente começar a viver o Evangelho. Aliás, as igrejas estão sendo irrelevantes, não porque deixaram de abrir as suas portas, mas porque deixaram de viver e pregar o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho, então? O Evangelho tem uma natureza que nós acabamos de ler aqui. Ela não é a igreja, ela não é o pregador, mas ela é o próprio Deus. Dizer que você é evangélico, antes de fazer coisas pela tua igreja, antes de trabalhar, antes de se doar, antes de se desgastar, dizer que você é evangélico é dizer que você teve uma experiência transformadora com Deus, não com a música, não com coisas que passam, não com emoções que a gente gosta e arrepiou. Arrepiei, me converti. É legal isso, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus vai muito além de arrepio. O Evangelho de Deus vai muito além de uma experiênciazinha pequena. O Evangelho de Deus é capaz de fazer você nem se sentar igual meu amigo pastor e vir em todas as filas da campanha de oração. Vem para causa da justiça, vem para a doença, vem para isso, vem para aquilo, não tem problema. Mas você tem algo que está no teu coração que ninguém pode te dar. A paz que excede a todo entendimento humano. Isso não se explica. Isso não se explica. Como que você está vivendo a vida que você está vivendo e tem paz? Era para você estar louco, era para você estar batendo cabeça na parede. Esse mundo que a gente vive não precisa ser crente para falar isso. Ele está doente, todo mundo vê isso. Ele não está bem. Isso é fácil de perceber. Agora, nós, como evangélicos, se dizemos, e se você não é evangélico, saiba que ser evangélico não é culturalmente botar lá na tua agenda, vou na igreja, legalzinho lá, o pastor conta umas piadinhas bacanas, às vezes não, mas eu vou. Não é isso. Ser evangélico é colocar questões vitais na tua vida, é duvidar, é se colocar em xeque, e mais do que isso, é ter a convicção de que Deus existe, que Ele realmente pode transformar a tua vida e a minha vida. Isso é ser evangélico. Porque esse evangelho é de Deus. A nossa missão é essa. Tem um pastor que eu gosto muito. Estou organizando para ele vir pregar aqui na igreja ano que vem, mas a agenda dele é muito complicada. Ele se chama Ronaldo Lidório. Ele é pastor da igreja presbiteriana. E ele é missionário. Entre aspas, né? Porque missionário é todo mundo, mas ele, enfim, também foi viver na África tal, e ganhou o título de missionário. E é engraçado que os missionários, eles estão todos iguais. Ele falou, cara, quando eu fui para a África a primeira vez, meu sonho, qual é o meu sonho? É ver gente se convertendo, porque eu sou crente, eu acho que isso vai ser bom. E ele começou a pregar nas tribos africanas. E ele ficou com aquela expectativa, quem vai ser o primeiro a se converter?
Quem vai ser o primeiro a escolher? E aí ele começou a olhar pessoas, aquelas pessoas mais dóceis, mais sensíveis e tal, e ele ficou ali. E no meio dessa confusão, desse período que ele passou nessa tribo, ele tinha um feiticeiro da tribo, que enquanto ele pregava, traduzia para o dialeto do povo lá da tribo, e aí a tribo ouvia. Atrás, literalmente atrás dele, ficava um feiticeiro, que era o chefe da tribo, gritando: ó, não ouve o que esse cara está falando, isso aí é uma mentira, porque isso, blá, blá, blá. E tudo que ele falava, o cara desfalava, assim, atrás dele aqui, assim, tipo assim, ele falou, cara, eu até me perdi, eu não sabia nem o que eu ia falar, porque atrás de mim aqui ficava um cara, gritando, literalmente no meu ouvido, não ouve, não. Pô, esse cara virou meu inimigo. Eu ia orar de noite, falava assim, ô, tira esse cara daqui. Tem uma música evangélica que, como eu falo, não é nem tudo que é gospel vem de Deus, irmão. Tem uma música que eu ouvi que é assim: tenha dó de mim, tenha dó, Senhor, prepara e leva aquele crente falador. Aí eu comecei a parar para pensar, falei, peraí, o cara está cantando, está mandando matar o cara, né? Prepara e leva, no cristão ele mata o cara, leva para o céu. Falei, caramba, que música é essa, meu? Está mandando matar o cara. Mas ele falou, pô, dava vontade de mandar matar o cara, que o cara estava ali falando e tal, e ele orando, ele tem a dó de mim, tem a dó, Senhor. E o cara ali era o maior inimigo dele. E para surpresa dele, gente, 2 meses depois, esse cara que estava aqui assim, ó, blá, 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 ele estava em casa, aí uma confusão na tribo, e o cara lá embaixo de uma árvore gritando desesperado: eu entendi, agora eu entendi, batendo a cabeça, estava desesperado. Aí ele foi correndo, todo mundo foi correndo, o chefe dali, ele falou: agora eu entendi esse tal de evangelho, isso é a solução para as nossas vidas, todos precisam viver esse negócio. Amém. Esse cara não teve nenhum relacionamento com esse feiticeiro, esse cara não era amigo, pelo contrário, era inimigo. Mas o poder do evangelho é tão profundo, o evangelho é Deus. Essa missão que a gente tem, ela não é nossa, ela vem de Deus, a natureza dela vem de Deus. Esse poder é tão grande, que só... porque para o cara falar, para ninguém ouvir o que ele estava falando, ele era o primeiro a ouvir. E ouvindo o evangelho entrou no coração desse cara, esse cara sozinho, teve uma experiência com Deus, e esse cara virou o maior pregador da tribo. E às vezes a gente fica pensando, né, que vai ser, tem a fórmula mágica. Ah, não, o meu primo não é convertido, eu vou fazer isso, vou fazer. A gente não tem nada para fazer. A gente tem que viver, a gente tem que ser e viver. Porque o evangelho que tem sido apresentado hoje em dia é um evangelho muito fajuto, que dá vergonha. E que a gente olha aí, essa missão que tem sido apresentada, as pessoas não querem ser evangélicas. Mas quando a gente é de verdade, quando a gente entende quem a gente é em Jesus, a nossa missão fica tão natural, e as pessoas estão do nosso lado, meu marido, minha esposa, meu primo, eu não preciso ficar falando, não preciso ficar blá blá blá, ele vai ver minha vida, ele vai ver minha forma de viver, ele vai falar, cara, tem alguma coisa louca nessa pessoa que eu preciso entender o que é, e o evangelho vai entrar na vida dele. E qual é a mensagem do evangelho? Esse texto continua dizendo qual é a mensagem desse evangelho, porque se esse evangelho é o próprio Deus, se nós estamos, gente, isso é muito sério. Se você não é crente e está aqui nessa noite, você está na vantagem agora, porque você não tem compromisso nenhum com esse evangelho, você não conhece, nem acredita nele. Agora, se você se diz crente, se você fala que você é evangélico, e não está vivendo esse negócio no íntimo do teu, e se isso não arde no teu coração, se isso não tira o sono de você, se isso não te faz parar para pensar no sentido real da vida, no que você está lutando, no que você tem feito, onde você tem investido o teu dinheiro, se isso não arde no teu coração, você está mal, cara. Você está mal. Porque o evangelho, ele transforma. O evangelho, ele muda a nossa prioridade. O evangelho, ele mudou quem eu sou, ele muda todo dia quem eu sou. Eu me deparo com ele e falo, caramba, eu achei que estava indo bem. O evangelho, ele vem assim, sabe? E é muito maior do que uma religiosidade banal. A mensagem desse evangelho, gente, ela é nada mais, nada menos. A mensagem do evangelho não é 30 minutos aqui, eu falando com vocês, não é uma musiquinha bem tocada, graças a Deus. A mensagem desse evangelho, como diz lá no versículo 4, no versículo 3, acerca de seu filho,
que nasceu da descendência de Davi, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A mensagem do Evangelho não é a igreja, não é o pastor Gustavo, não é a tua vida. A mensagem do Evangelho é Jesus, o próprio Jesus, com a prioridade dele, que enlouquecia os religiosos da época, com a vida que ele teve, que mostrou que a gente às vezes está brigando por tanta coisa, achando que o que a gente faz vai definir quem a gente é. A mensagem desse Evangelho não é bênção, não é ter carro novo. Esse pastor, ele se converteu porque ele entendeu isso. Ele entendeu que, tendo os problemas resolvidos ou não, essa mensagem que é o próprio Jesus entrou no coração dele. E eu queria falar uma coisa para você, você que nunca teve a possibilidade de parar para pensar nisso. Você precisa entender que o maior tesouro que nós nessa igreja podemos te dar é Jesus. O maior tesouro que você pode receber na tua vida não é uma promoção no teu trabalho. O maior tesouro não é a estabilidade financeira, a melhora. Isso é tudo castelo de areia. E eu também não preciso ser crente para falar isso. Você vê aí o World Trade Center, o 11 de setembro, arruinou vidas de décadas e empresas. Mudou a história do mundo. Tudo que era certo, sempre foi correto, sempre foi infalível. Daquele dia em diante se tornou falível. Eu não preciso ser crente para constatar isso. O maior tesouro que você pode ter na tua vida se chama Jesus. Se você é crente, se você congrega aqui, saiba que o maior tesouro que você pode ter na tua vida não é a cura, não é a promoção, não é mais dinheiro na tua conta, é Jesus. E o dia que você entender isso e for transformado por isso, e espalhar isso, e se isso for a tua missão, isso vai transformar a tua vida e o mundo através de você. Os evangélicos da época, quando eles estavam chegando, a gente lê lá em Atos, fala assim, olha o que falam deles: aqueles que têm transtornado o mundo estão chegando até nós. É assim que Atos apresentava os evangélicos da época. Transtornar o mundo é realmente parar para perceber que ele é doente, e parar para perceber que existe um Deus muito maior do que uma religião pequena, e que pode realmente cobrir um vazio que nada supre no nosso coração. Eu vou falar uma coisa que pode escandalizar vocês. Muita gente fala que se desvia da igreja. Ah, me desviei. Eu acredito que isso possa acontecer, a Bíblia mostra isso, mas infelizmente a maioria das pessoas que dizem que se desviou da igreja, na verdade nunca se converteram. Se converteram à música da igreja, se converteram a palavras bonitinhas de pastores nas igrejas, se converteram a coisas bacanas que a igreja oferece, mas nunca se converteram ao Evangelho que tem o nome que se chama Jesus. Porque o próprio John Wesley, a gente fala tanto nele aqui na Metodista, ele falava o seguinte: a gente pode até perder a salvação, mas só sendo louco para perdê-la. Porque uma vez que a gente a conheceu de verdade, é muito difícil perder. Então essa história de se desviar, eu acredito, infelizmente isso pode acontecer, mas se desviar da igreja, para pensar, porque talvez você precise se converter de verdade. Pastor, você está querendo dizer que talvez eu esteja 5 anos, 10 anos na igreja e talvez, mas quem sou eu para julgar a sua vida? E quem sou eu para dizer que isso é motivo de morte para você? Não, isso é motivo de vida, porque o Jesus que está aqui nessa noite, ele falou para a mulher mais pecadora que estava prestes a ser apedrejada, tinha feito uma baita de uma bobagem. Ele chegou para ela e falou: olha só, eu não te condeno, vá e não peques mais. Amém. Esse é o Jesus que se apresenta para você. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a maior missão da nossa igreja. Amém. Isso tem que transbordar. Nós precisamos ser lembrados dia após dia. Você que é líder dessa igreja, ou lembre-se disso antes da nossa reunião de amanhã. Nós, igrejas e líderes, não somos o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Amém. E a nossa maior missão é apresentar, é viver Jesus, é transbordar Jesus. Eu estava lá em Paris agora, e uma das coisas que eu mais gosto, vocês sabem disso, é arte.
Eu estava numa jam session lá com meus amigos, que quase nenhum deles ali era crente. E eu estava tendo o privilégio de viver Jesus ali. Viver Jesus não significa entrar num ambiente agradável como esse, levantar, isso é ótimo para a gente. Mas viver Jesus é sair daqui e viver a transformação que Ele opera na sua vida fora daqui. Fora daqui. É parar de se preocupar com doutrinas e coisinhas pequenas, que às vezes a gente fica quebrando a cabeça e arrumando inimizades dentro de igrejas, por causa de detalhes, como diria Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois. A gente perde amizade por causa de detalhes. Quando Jesus ele entra na igreja, quando Jesus ele entra na tua vida, tudo isso acaba. É simples. Sabe qual é a sua missão? A série desse mês é essa. Se você tiver 5 minutos para falar com alguém, eu tive 5 minutos para falar com a mulher no avião. Você acha mesmo que eu vou falar da minha vida? Das minhas vitórias, de quem eu sou, do que eu conquistei? E a gente tem vontade disso, né? O diálogo leva para isso. É bom falar das nossas conquistas, de quem nós somos, do que nós fazemos. É bom encher o nosso ego. Mas se você tem 5 minutos para conversar com alguém, nunca se esqueça, você não vai falar da tua igreja para esse alguém. Você não vai falar do ministério X ou Y. Você precisa falar de Jesus. Para isso você precisa viver Jesus, conhecer a história de Jesus, se apaixonar por Jesus e transbordar Jesus. Essa é a tua missão. Amém. E para finalizar, qual é o efeito desse evangelho? O que ele gera em nós, praticamente falando? Se ele é a natureza, se ele é a causa e a consequência, se ele é o mais importante dessa igreja, se ele é o próprio Jesus. Como diz a Bíblia em João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Amém. Se ele é o próprio Deus, que efeito isso traz em nós? Como é rico esse texto, gente. O versículo 5 fala da consequência desse Jesus, disso, pelo qual, ou seja, através do qual, o efeito que isso traz na minha vida, eu recebi o quê? Graça, apostolado para obediência e fé. O efeito do evangelho na tua vida é o melhor efeito que alguém pode dar para você. Por isso que eu estou falando, sabe, pastor não é psicólogo. Pastor tem limite. Às vezes a gente está no gabinete, a gente está ouvindo, está clamando, e às vezes, gente, e olha, eu falo isso com muito temor, porque eu amo o gabinete pastoral. Às vezes a pessoa está conversando comigo, e eu falo assim, eu não faço a mínima ideia do que eu vou responder para essa pessoa. E ela tem a certeza absoluta de que eu vou dar a solução dos problemas dela. E eu estou olhando com aquele sorriso ali no rosto, e eu estou assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque eu não faço a menor ideia. Esse problema é muito mais grave do que eu imaginava. Mas sabe qual é o erro de muitos pastores? Aí que é o erro. É achar que a igreja é nossa. A igreja não é nossa. A igreja não é minha. Se eu achasse que a igreja era minha, em 15 dias na Europa agora que eu passei, eu tinha morrido já. Meus cabelos já tinham caído todos. Porque eu ia pensar nos gabinetes, nos problemas, nas situações, como é que está isso, como é que está aquilo, será que deu certo, será que deu errado? Eu morria do coração. E tem muito pastor morrendo do coração. Tem muito líder se estressando e deprimindo e se suicidando, gente. O efeito do evangelho é graça. Quando você tem Jesus, a missão, antes de qualquer outra que Ele te dá, é de desfrutar da sua graça. Amém. É de saber que você é uma pessoa complicada, porque eu sou e você deve ser também. Vai conversar com a minha mulher para vocês verem como eu sou complicado. Ela vai contar todos os meus podres. Não conversa muito não, porque é melhor que ela não conte. Mas nós somos, gente, nós somos complicados, nós temos nossas manias, nossos defeitos. Nós não merecemos nada disso. E Jesus chega para a gente e fala, olha meu amigo, a tua primeira missão é descansar e desfrutar de mim. Venham a mim todos que estão cansados e eu os aliviarei. É graça.
A segunda missão que nós recebemos, como diz Paulo, é o apostolado, é transbordar esse negócio, é sair daqui e ficar, se eu divulguei o filme que eu acabei de ver no avião que eu achei legalzinho, imagina o Evangelho. Se eu tenho capacidade de chegar para alguém e divulgar, olha, vai ver esse filme, que esse filme é bom. Imagina o Evangelho, o poder do Evangelho. Eu queria convidar você a assumir isso como a missão mais nobre da tua vida. É divulgar o Evangelho. E depois ele fala algo interessante. Obediência, submissão. E eu queria terminar com isso. O efeito do Evangelho na nossa vida traz como missão para nós submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E às vezes a gente pode achar que isso é um pouco difícil, um pouco complicado, mas essa é a melhor opção que você pode ter na sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que trabalham no meio artístico e que são muito bem sucedidas, conhecidas nacional e internacionalmente. Esse foi meu trabalho durante muitos anos. E sempre que eu falo do Evangelho para essas pessoas, elas choram. E às vezes eu não entendo, por que não se converte então? Por medo de se submeter a Deus. Porque acha que vai perder a reputação que elas construíram, acha que vai dar problema. A melhor opção que nós temos na nossa vida é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Amém. É uma libertação. Isso não é para gerar medo, pelo contrário, é estúpido. Mais uma vez, se você não é evangélico, você está na vantagem aqui nessa noite. Porque você não tem compromisso nenhum com isso. Agora, se você é evangélico e ainda assim fica batendo a cabeça na parede, fazendo a tua missão, a tua vida, a tua igreja, o teu ministério, a tua música, você está perdendo tempo. Quando você pode submeter a tua vida a Deus. Amém. Submeter a tua vontade a Deus. Submeter o mais íntimo de quem você é, com todos os problemas que você tem. Submeter os teus vícios a Deus. Durante a minha juventude eu sofri muito com vício. Nada me libertava de vícios. Eu tive alguns vícios que nada me libertava deles. Oração, corrente, isso e aquilo, igreja tal, nada. Até o dia que eu entendi que eu precisava submeter a minha vontade a nada mais, nada menos, a ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E Ele transformou. E eu era crente já, hein? Filho de pastor. Ó, filho de pastor, brincando. É isso aí, filho de pastor, que beleza. Então, o maior efeito do Evangelho é você submeter a sua vontade à vontade de Deus. Isso gera em nós duas coisas. E a gente tem que dormir toda noite, pensando nessas duas coisas. De um lado, essa missão que Deus deu para nós gera descanso. Porque o Evangelho não é meu, a igreja não é minha, o poder não é meu, a possibilidade de mudança não é minha, e o descanso no Senhor. Às vezes eu saio do meu gabinete e eu ouvi alguns problemas que eu falo assim, eu não tenho a mínima condição disso se resolver. Não tem. E se isso começar a incomodar o meu coração e eu tomar para mim essa responsabilidade, eu pirei. E aí eu vou dormir. E o que eu tenho que fazer? Descanso no Senhor. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, Jesus, não o pastor Gustavo, não a igreja metodista, nós não somos capazes de fazer nada. Isso gera descanso em nós. Sem mim, a minha vida está arruinada. Sem mim, o meu casamento é um fracasso. Se eu não tiver Deus na minha vida, eu posso ser pastor, posso ser teólogo, posso conhecer a Bíblia de A a Z, mas a possibilidade de eu arruinar meu casamento, a minha vida, não é pequena. E por isso eu descanso. Eu falo, Deus, cuida da minha vida. Deus, eu não sou nada sem você. Deus, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou resolver esse problema.
Mas se eu não confiar em Ti, eu piro, eu morro, eu me suicido. E aí a gente coloca Deus diante disso. Esse é o descanso. E em segundo lugar, a Bíblia gera o Evangelho de Deus, gera expectativa. É essa balança aí que você tem que dormir toda noite com ela: descanso e expectativa. Porque se eu creio que sem Deus nada sou, se eu creio que sem Deus nada posso, se eu creio que a possibilidade de eu errar sem Deus é grande, eu creio que o contrário é verdadeiro também. Eu creio que com Deus tudo posso. Amém. Eu creio que com Deus o maior problema que eu vivo a minha vida e que eu não tenho a mínima ideia de como vai se resolver, amanhã pode ser resolvido. Eu creio que a maior situação da minha vida, que a minha vida familiar que está uma desgraça, que o meu vício que eu não consigo sair dele, que o meu problema no cartório, na minha conta bancária que está mais vermelha do que sei lá o que, do que a bandeira da Rússia. Eu realmente creio que se esse Deus é poderoso, Ele pode transformar tudo amanhã. Basta uma palavra do meu Deus. E aí eu viro, esse é o poder do Evangelho, gente. Esse não é o poder do pastor Gustavo. Tem gente enriquecendo às custas desse Evangelho. Tem gente enriquecendo, fazendo pessoas acreditarem que o poder está neles, no pregador, na teologia, na doutrina, na passada de paletó, na campanha disso, na campanha, na água benta de sei lá o que, na rosinha milagrosa. Tem gente enriquecendo por causa disso. Mas antes de ser pastor, eu sou crente. Eu preciso temer a Deus. E eu preciso dizer para você que você tem total possibilidade de viver isso na sua casa, na sua vida. Esse descanso e essa expectativa. Essa é a maior missão que Deus deu para você. Eu não entendo por que a gente para de convidar a gente para vir na igreja. Eu não entendo por que, se nós dizemos evangelho, se nós entendemos o poder que há nesse lugar, o poder que há nesse nome, nós não chamamos meio mundo para estar aqui domingo que vem com a gente. Eu não entendo por que essa igreja não lota em uma semana, não pelos projetos maravilhosos, mas pelo poder do evangelho que está transformando a tua vida e a minha vida. Talvez seja porque ele não está transformando a tua vida. E se ele não está transformando a tua vida, essa é a noite de ter um encontro com o evangelho que se chama Jesus. Amém. Eu queria convidar você nessa noite a assumir isso como a tua missão. Não como a missão da igreja metodista, não como a missão do pastor Gustavo, não como a missão da tua mulher, do teu marido. Eu queria convidar você nessa noite a pensar sobre a possibilidade. Mas eu já sou crente, pastor, tudo bem. Talvez você esteja acostumado com a vida natural. Eu queria convidar você a viver uma vida de descanso e expectativa todos os dias da tua vida. Amém. Expectativa de que Deus vai fazer, de que Deus pode fazer, de que Deus vai mudar, de que Deus pode mudar. Se você quiser isso não é mágica, isso não é macumba, isso não é superstição, mas o altar do Senhor está aqui para você se colocar diante dele, não do pastor Gustavo. Fala, Senhor, eu sou crente, ou então, olha, eu nem sei se você existe, mas eu queria dar uma possibilidade de me encontrar com você. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Você que é líder na igreja, você que é novo na igreja, você que é nova na igreja, você que nem é dessa igreja, que nem vai voltar aqui, a se colocar e falar, eu preciso de um evangelho transformador. Transformador. Eu não sou advogado, eu não sou contador, eu sou chamado para isso, mas eu sou servo de Jesus Cristo. Esse sou eu. É assim que você tem que sair daqui nessa noite. E apresento, vivo e desfruto do poder desse evangelho. Amém. Essa é a minha missão. Sai do seu lugar, vem aqui no altar agora. Vamos orar, eu quero orar por você. Eu quero orar para que a tua vida seja uma vida de alguém que realmente quer algo não religioso, não mesquinho, não barato, mas algo que é realmente transformador. Só tem uma forma do teu casamento ser muito legal, só tem uma forma da tua vida ser muito legal, é a tua vida ser cheia do Evangelho de Jesus. Esse evangelho transformou a minha vida. Queria convidar você a começar a orar nesse momento. For falar para Deus quem você é.
Como eu falei para vocês, eu sou filho de pastor, mas isso não quer dizer nada. Eu já fiz tanta besteira na minha vida. Sem esse evangelho eu não sou ninguém. Essa é a maior missão da minha vida. Não é lotar essa igreja, não é levantar arrecadação, não é ser um pastor bacaninha. A maior missão da minha vida é viver, desfrutar, transbordar e anunciar esse evangelho que transformou a minha vida. Essa tem que ser a maior missão da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós falamos sobre missão. Missão não é um departamento. Missão não é uma coisa para ser pendurado um troféu. Missão não é uma coisa para alguns e não para outros. Missão é algo vital na vida da igreja. E a vida da igreja, para viver esse algo vital, tem que ser cheia do evangelho. Essa é a nossa missão. Viver, desfrutar e proclamar o teu evangelho. Viver, desfrutar e proclamar o teu evangelho. Essa é a nossa missão. Deus, em nome de Jesus, tem pessoas aqui no altar, tem pessoas no banco agora, que estão com seus olhos fechados. Senhor, algumas delas já crentes de tantos anos, algumas delas que nem te conhecem direito, Jesus. Pai, mas a nossa missão não é ser bem sucedido, não é levantar uma carreira maravilhosa. Isso é bom, isso é bacana. Mas a nossa missão, Jesus, é viver, desfrutar e anunciar o teu evangelho, que é teu, que tem o nome Jesus Cristo, Filho de Deus, e que gera como efeito em nossas vidas graça, apostolado e submissão. Colocamos nossa vontade, Senhor, como igreja de Botafogo, nas tuas mãos. O planejamento do ano que vem está nas tuas mãos. Deus, nós precisamos ser inflamados por esse evangelho. Deus, que essa igreja lote, Senhor, eu quero ver isso. Todos nós queremos, mas Senhor, que seja algo natural, espiritual, orgânico, que não seja fruto de um ministério exaustivo, que vai levar pessoas Senhor, a estar, Senhor, tendo estresse, Senhor. Nós não queremos isso, nós queremos simplesmente viver, desfrutar e anunciar do teu maravilhoso evangelho que transformou as nossas vidas. Deus, ajuda a gente a sair daqui e já domingo que vem, se eu falar, eu preciso viver e transbordar desse evangelho. Que outras pessoas venham aqui para viver do teu evangelho. Que essa seja a nossa maior missão, a mais bela, a mais nobre, a mais transformadora. Seja sermos cheios do teu evangelho, mais parecidos com Jesus, dia após dia. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a minha oração sobre essas pessoas que estão aqui no teu altar. Enche o coração delas agora de ousadia, de alegria, do teu evangelho, que é teu, que é poderoso, que se expressa não somente em palavras, que transforma, que liberta de vício, que liberta de pecado, que liberta de problemas, que liberta de complexo de inferioridade, que liberta de insegurança, que liberta de problemas psicológicos. Vem com o teu evangelho, Senhor, sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Que a gente se levante daqui, que a gente termine esse culto cheio do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar o Ministério de Música. A gente vai terminar esse culto cantando. A gente vai cantar essa música que a gente ensinou hoje, uma música que fala sobre isso. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? É a expectativa dos crentes. Nós vamos orar, quero impetrar a bênção. Você vai se colocar em pé antes de sair, vai cantar esse cântico com alegria, com a tua vida, como aquele que entende que o evangelho é isso, não é metodista, não é batista, não é presbiteriano. Você ajude essa igreja, como o evangelho que faz parte dela, a viver isso, a proclamar isso. A gente possa ver essa igreja lotada, mas não por acessórios do evangelho, mas pelo próprio evangelho que tem sido apresentado aqui. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar? Nós vamos orar. Você tem uma semana de vitória, cheia do Espírito Santo, cheia de evangelho. Senhor, leva-nos em paz, que a gente possa viver o que essa canção fala, viver Jesus, viver da tua presença, viver da tua palavra. Cuida de nós, Jesus, cuida das nossas vidas, cuida da nossa casa, cuida do nosso trabalho. Deus, gera uma missão tão forte, Senhor, do teu evangelho em nós, que seja, Senhor, visível,
inflamável, inflamável. Ó Deus, que seja igual fogo inflamável, onde te vá, que inflame, Senhor. Ó Deus, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, que a paz de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, com o teu trabalho, com as tuas finanças, com tudo que você tem, com quem você é, antes mesmo de